Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Motivo de alegria hoje, irmãos, falarmos sobre um assunto tão peculiar. Eu quero falar sobre inveja. Esse é o assunto que é o contrário, nesse contexto, da humildade. Aí você pode pensar assim, mas irmão Abel, a humildade não seria a antagonia da arrogância, da soberba? Também. Mas nesse contexto, os discípulos de João, lamentavelmente, despertaram um sentimento ruim. E aqui, nesse contexto, e o tema da lição de hoje é humildade. João Batista testemunha novamente. Esse capítulo 3 é a última vez que é falado sobre João o Batista. E desta feita, a gente vai entender que no contexto que estava ali envolvendo os discípulos de João e os discípulos de Jesus, eles tiveram uma certa percepção contrária da qual o próprio João Batista ele tinha por missão. E ele tinha dito, né? Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que vier, não sou digno de desatar as sandálias. Deus me mostrou que aquele quem eu vi descer sobre ele, o Espírito Santo, será aquele que é de fato o Cristo, que batizará com fogo. Então, assim, João teve todas as evidências. E ele, como mesmo proclamou, né? Eu sou a voz que clama no deserto, que está no livro de Isaías. Então, ele sabia que ele era um cumprimento de uma profecia para levar os outros a preparar o caminho do Senhor. Tanto que aquela capa, né, que eu mostrei para vocês, tem uma interrogação, João estava inicialmente preparando o caminho para que eles não ficassem em dúvida e fossem de fato levados a conhecer, verdadeiramente o Salvador. E aqui a gente vai falar sobre 5 personagens, né, que eram discípulos de João e se tornaram discípulos de Jesus. André, João, Filipe, Pedro e Natanael. Esses aqui eram do grupo, faziam parte inicialmente, né, o André e o João, de João Batista. Mas quando eles saem de lá, eles levam essa mensagem para os seus parentes, seus irmãos, seus conhecidos, e eles seguem a Jesus. Aqui tem uma pergunta que diz assim, ó, leia João 3, 25 a 36, como João Batista se compara com Jesus. É interessante essa comparação que é feita. Olha só, no primeiro momento eu coloquei aqui 5 diferenças. A comparação entre Jesus e João Batista, mas como João Batista se via referente a Jesus. Aqui diz assim, ó, ele dizia que ele veio preparar o caminho para o Senhor, ou seja, eu não sou o caminho, eu vim preparar vocês para o caminho. Jesus, de fato, como está no capítulo 14 de João, eu sou o caminho, a verdade. João não era, mas ele mostrou o caminho. Ponto número 2. Eu não sou o noivo, mas eu sou uma pessoa muito próxima, eu sou amigo do noivo, eu sou uma pessoa que estou ali ao seu lado. E sobre ele eu falo muito bem. Ponto número 3. Eu sou aquele que deveria diminuir ao ver dele o crescimento. É nesse contexto, irmãos, que quando os seus discípulos chegam até ele e falam, olha, eles estão batizando mais do que nós. Aí ele diz assim, olha, ele vem do céu, eu não. Ele tem toda a proeminência de fazer o que está fazendo. Importa que ele cresça e que eu diminua. E aqui o texto é esse foco, né? João não estava preocupado em aparecer, não estava preocupado em sobressair, mas de enobrecer a Cristo, como Paulo mesmo disse, né? Aquele que quiser gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O outro ponto, número 4, ele descreveu que ele é da terra e João era da terra e Jesus era do céu. Quando ele fala assim, ele veio para testemunhar do Pai, porque o Espírito Santo que está com ele nunca o deixou. E aqui a parte 5, o testemunho de João era para evidenciar que Jesus era alguém que procedia de uma outra condição e não igual a dele. Ele era a voz que clamava no deserto. Jesus era aquele que trouxe a salvação em sua própria personalidade. E aqui, essas comparações, irmãos, você vai encontrar ela em João capítulo 3 e o verso 28 até o 34. Se você for ler lá com bastante cuidado, você vai ver essas comparações que são feitas, da maneira como João se via e da maneira como ele falava sobre a pessoa de Cristo. Aí, para fechar aqui, o ponto que eu quero deixar crucial. Aquelas pessoas que, embora fossem discípulos de João, eles não consideravam a pessoa de João em sua essência. Quando eu falo considerar, ele, João, embora nunca tenha visto, ouvido Jesus dizer assim, aprendam de mim que sou manso e humilde, que Jesus contou isso aí já bem depois do capítulo 14 do Evangelho de João, João já não tinha mais, não estava mais vivo, mas ele tinha em sua natureza a essência da humildade. E ele sabia
que os humildes, como diz o texto, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão a Deus. E João tinha essa prerrogativa. Aqueles seus amigos, irmãos, tinham inveja. A inveja foi o que causou a rebelião de Lúcifer no céu. Foi ela que causou uma expulsão de uma terça parte. A inveja também foi a causa que causou a morte de Abel pelo assassino do seu irmão Caim. A inveja foi o que causou também, de certa forma, a sedição ou o levantamento de Miriam para com Moisés em relação à esposa que ele tinha. Não era só pelo fato dela ser cuxita, por ela ter uma pele escura, mas é pelo fato dela ter sido um instrumento, de acordo com o livro Patriarcas e Profetas, para levar Moisés a ter um fardo mais leve. Foi ela, irmãos, que aconselhou Moisés, que aconselhou Jetro a pedir para Moisés fazer uma subdivisão do povo e ele não ficar sobrecarregado. E Miriam não queria se sentir uma pessoa fora dessa questão. Então houve nela também inveja. A inveja foi a causa do que os irmãos de José levaram seus irmãos, levaram José a ser colocado na cova, por causa da maneira como o pai o tratava. A inveja foi o motivo também de causar o desejo intenso de morte de Saul para com Davi. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Aquilo instigou a inveja de Saul a ponto de querer matá-lo. A inveja também causou entre Daniel e os seus compatriotas um sentimento tão ruim que eles criaram um decreto para lançar Daniel na cova dos leões. E a inveja foi o sentimento que alimentou os fariseus a ponto de criar um consenso e levaram Cristo, né, através do seu consenso, à morte. Então a gente nota, todas as questões que houve inveja, houve sempre intriga, discórdia, confusão e a maior parte delas, morte. É tanto que a inveja faz parte uma das características das obras da carne, das quais quem elas alimenta não herdarão o reino dos céus. Que Deus, portanto, nos abençoe, nos livre de tão grande pecado e que sejamos humildes, assim como João foi, e que corrigiu os seus discípulos endossando que Cristo deveria ser enaltecido e ele ser diminuído, porque o motivo maior do crescimento de João era o enaltecimento de Jesus e não o dele próprio. Sejamos assim também, que nos preocupemos em enobrecer a Cristo, sua palavra e sua pessoa, e que nós possamos ser só instrumentos, uma voz que clama para levar outros à mesma consciência que Cristo quer nos conceder a cada dia. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por tudo que ela nos ajuda a conhecer. Obrigado pela humildade de João e através dela possamos trazer lições para nossas vidas. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa nossos pecados, Senhor, e permanece conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, faça-nos crescer para o glória do nome de Deus. Um bom domingo para vocês e até amanhã, se Deus quiser.